Manter a qualidade do software, principalmente para projetos grandes, é algo extremamente essencial. Coisas que muitas vezes não conseguimos enxergar por não entendermos o contexto geral daquele software que a gente está fazendo. E muitas vezes estamos mais preocupados na entrega das funções do que com a qualidade que entregamos aquele tipo de solução. Então, com isso, eu vou mostrar para vocês duas técnicas essenciais utilizadas no C# para que você possa melhorar o código, melhorar a forma como você trabalha. Só tem duas formas para você conseguir garantir a qualidade de um software. Uma, que é o teste manual, que muitas vezes é custoso para a empresa, e duas, o teste automatizado, utilizando as técnicas do TDD e BDD. Então fica ligado aí, bora começar a aula. #99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. É isso aí, pessoal. Então já vai deixando o seu like, deixa o seu comentário, caso você fique com alguma dúvida. O like que vocês deixam ajuda demais para que a gente possa continuar com o nosso trabalho, ok? Você já viram algumas aulas minhas explicando um pouco mais sobre as técnicas do TDD e do BDD, porém eu não mostrei para vocês ainda como que funciona essa parte no C#. Então eu preparei um projeto, para que eu possa mostrar para você um teste básico unitário e um teste básico fazendo então o teste de comportamento. Vou mostrar para vocês também como que vocês configuram o projeto, qual o tipo de projeto que você coloca para fazer a configuração do seu projeto para teste unitário e qual as instalações dos plugins necessários que você precisa para rodar o teste de comportamento no seu projeto também. Lembrando que o teste de comportamento ele não vem instalado por padrão no Visual Studio e você precisa utilizar um componente que eu gosto bastante, que é o SpecFlow. Além do SpecFlow, você precisa também fazer a instalação do Selenium, que é um dos componentes que vai abrir o teu browser e vai fazer o teste como se fosse um humano mesmo fazendo esse tipo de configuração, ok? Então é isso que a gente vai ver na nossa aula prática hoje. Eu vou mostrar o projeto para vocês. Depois de mostrar esse projeto funcionando, eu também vou mostrar para vocês quais os tipos de componentes que você precisa baixar. Tudo bem? Gente, uma outra coisa importante nesta aula, eu vou mostrar para você também como que você pode rodar o seu Visual Studio, ou seja, o seu .NET no Mac, e também utilizando o .NET Mac direto, o Visual Studio na realidade para o Mac, e utilizando também o Visual Studio Code, utilizando os comandos do .NET CLI. Então os dois você pode utilizar, que hoje em dia vem funcionando bem legal. Porém, o Visual Studio para o Mac ainda está tendo constantes evoluções. Quase todos os dias tem atualização dele. Ele ainda não é tão perfeito quanto o Visual Studio do Windows, tá? Mas com essa configuração você também pode utilizar tranquilamente e trabalhar tranquilamente utilizando o .NET Core no seu ambiente Unix. Para quem gosta do próprio Visual Studio Code, você também pode utilizar o Visual Studio CLI para criar projeto, para rodar os seus testes, para rodar sua aplicação e também pode utilizar o .NET Watch Run, que é um negócio bem legal também, que você consegue alterar o seu código em tempo de execução e ele é recompilado. Coisa que quando você fazia no Visual Studio era um pouquinho chato, Você tinha que parar o debugger, dar um play novamente para a aplicação levantar e aí você fazia os seus testes. Então com o Watch Run fica bem legalzinho aí da forma de você conseguir trabalhar também, tá bom? Então vou mostrar isso para vocês lá no computador e eu vejo vocês então lá diretamente para que vocês possam acompanhar comigo. Vamos lá para o computador. Muito bem, pessoal, de volta agora no computador, vou mostrar para vocês como configurar na prática toda a parte do seu teste em TDD e toda a parte do seu teste em BDD, tá bom? Então vem comigo que já tem um projetinho pronto aqui para mostrar para vocês e também a gente vai fazer um outro aqui e configurando ele todo do zero. Mas antes disso, como sempre, eu gosto de falar para vocês que aqui no site do Torne-se um Programador tem diversos temas para que vocês possam estudar. HTML, Node.js, aqui tem, gente, mais de 100 aulas de JavaScript que você pode basicamente se atualizar, pegar os dados aqui, estudar, tudo à vontade para vocês, ok? Mas se mesmo assim, com essas videoaulas, não só de JavaScript, não só de C#, de Angular, de React, não só se essas aulas aqui não foram suficientes para você também, você pode estudar guiado com a gente na comunidade do Torne-se um Programador. Na comunidade do Torne-se um Programador você tem mentorias, não é videoaula, é mentoria. E na mentoria você vai ver os erros e os acertos. Vida
real, pele e risco de um programador e de vários programadores construindo o sistema. Então, se esse é o seu desejo, vem com a gente, o acesso a partir de R$ 24,99. E também, se você precisa da minha consultoria, uma aula particular, para que eu possa ajudar você com o teu projeto, o valor de R$ 120, eu estarei com você no período de 1 hora. Fechou? Então, tamo junto, gente. Voltando aqui para a aula. O que acontece aqui? Eu preparei um projeto aqui, que ele está mostrando os dados em C#, então eu preparei um projeto web, ok? Mas antes de mostrar esse projeto web, eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code, né? Então eu tenho aqui um projetinho também que é o mesmo projeto na realidade, que eu estou rodando no Visual Studio Code para que vocês possam ver que existem as duas possibilidades. Vocês podem rodar um projeto em C# no Visual Studio e também no Visual Studio Code, ok? Vamos lá, pelo Visual Studio, você quando abre ele vai te trazer toda a estrutura de projeto bonitinho. Já no Visual Studio Code, você pode também abrir o projeto com a estrutura toda bonitinha para você, né? Ou seja, de todos os projetos configurados, ou seja, o projeto do TDD, o projeto do BDD, né, e o projeto, esse aqui, e o projeto, né, que seria a interface web ali para a gente poder navegar, ok? Porém, quando você for rodar os seus testes, né, você terá que fazer o seguinte aqui no Visual Studio Code. Você vai abrir um terminal, né, e você vai trabalhar diretamente em cada pasta. Então, se eu quero rodar os meus testes aqui em TDD, basicamente eu vou para o meu diretório TDD aqui, eu rodo meu teste diretamente da pasta com o comando .NET teste, ok? E aí eu consigo rodar o meu teste diretamente pela linha de comando. Isso também é bem interessante, gente, porque através da linha de comando você pode startar a sua aplicação .NET, né? Você pode rodar os seus testes, você pode rodar a própria aplicação. Isso faz total sentido quando você precisa, por exemplo, rodar um teste de BDD e deixar a aplicação levantada, ou levantar a aplicação em runtime e fazer o seu teste da aplicação que você está precisando utilizar ali de comportamento, ok? Então, olha só que interessante. Rodando o meu teste de BDD, para que eu possa rodar esse teste, né, essa aplicação, eu preciso ter, obviamente, a minha aplicação levantada, porque é um teste de comportamento. Ele vai abrir o browser e vai rodar as informações diretamente do meu código, né? Então, eu vou basicamente aqui rodar primeiro a minha aplicação normal, aqui no Visual Studio Code. Então, cd, web, TDD, essa aqui é a aplicação. E eu posso aqui, gente, um comandinho novo para vocês também, que é bem importante, para que vocês possam desenvolver e ele fazer o auto-reload para vocês. Isso é bem legal, tá? Vocês podem utilizar o .NET Watch Run. Então, quando você roda o .NET Watch Run, toda vez que você faz alguma alteração no seu código, o código é recompilado e o servidor é restartado. Então isso aqui também é bem legal, né, para que você possa ter ali a sensação de estar mexendo com uma linguagem dinâmica, porém estar com uma linguagem compilada. Então isso agiliza bastante. Já no Visual Studio é um pouquinho diferente, porque quando você dá play ele vai compilar, depois você tem que dar um stop, dar um play de novo, então você perde um pouquinho da performance. Aqui na linha de comando você acaba tendo ali um pouquinho mais de flexibilidade. Eu fiz um split do meu código, porque basicamente agora eu já startei aqui pelo .NET Run, na verdade o .NET da linha de comando, né? E ele starta aqui na porta 5001. Tá aqui, ó, a aplicação que eu fiz, uma aplicação básica para digitar um nome, validar um CPF, né? E aí agora eu vou voltar aqui no meu código do Visual Studio Code e vou rodar aqui vou voltar ao meu diretório e vou entrar no BDD Validator, ó, e nele eu vou rodar um .NET Test. Tá aí, rodando também o meu teste de BDD, ele vai pegar a configuração e olha lá que legal, ele já configura o meu Chrome WebDriver e roda o meu teste, viu que legal? Abriu, o robô foi e rodou o teste tudo bonitinho. Vocês vão ver também como é que a gente vai configurar isso e como que a gente deixa o sistema preparado para fazer esse tipo de teste, né? Então vocês viram aqui, ó, 3 comandos diferentes. Eu vou colocar o outro aqui do lado. Eu vou voltar aqui no TDD. Então eu tenho o .NET teste, para que eu possa rodar os meus testes de função, teste funcional, teste unitário, ou seja, o TDD, certo?
.NET Run Test na pasta do BDD para que eu possa rodar o meu teste de BDD, teste de comportamento. Então ele vai abrir o browser, roda o meu comportamento. E o outro aqui que é o .NET Rat Run ou .NET Run para que eu possa rodar minha aplicação. Com ressalva do .NET Rat Run, olha que interessante, se eu pegar aqui qualquer alteração que eu tiver no meu código, então pegar esse modelo aqui e fizer uma alteração, salvei por exemplo, ó, ele faz um reload do meu código, tá vendo? Ele salva e faz um reload, ó. Salvei, salva, ele restarta, tudo bonitinho, tá? Então é assim como é que a gente usa pelo Visual Studio Code, tá? Agora usando pelo Visual Studio, deixa eu abrir o Visual Studio aqui também, aqui, aí você já abre o SLN, né? Então na sua pasta do projeto, aqui, então na pasta do projeto diretamente, você também tem o arquivo de configuração, né? O arquivo do próprio C#, que é o SLN, né? Esse arquivinho aqui é o arquivo que você acaba abrindo para rodar as aplicações C#, tá? E essa aplicação, ela abre então a estrutura do projeto em C# para você, deixando então numa configuração onde você tem os projetos aqui, né? O tal das camadas ali, que são vários projetos que você cria no C#. Então nesse projeto aqui eu tenho o meu código do BDD, esse aqui do TDD e esse aqui o código IMVC do .NET Core que eu preparei aqui também para fazer esses testes, ok? Muito legal, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho do código. Então esse código unitário aqui, tá? É um código que testa uma classe chamada cliente, ok? Então o que eu faço aqui? Eu tenho um projeto ligado ao outro através das referências, né? E esse projeto aqui eu crio uma instância, coloco um CPF e valido se esse CPF é válido, tá? Aqui do inválido, crio uma instância, coloco um CPF inválido, valido se o CPF é inválido. E aqui eu utilizo o meu assert true ou assert is false para eu verificar se uma coisa é uma coisa, se outra coisa é outra coisa. Eu tenho assert equal também, que eu posso verificar se ele gravou no banco de dados, a quantidade que tem, etc. Então um exemplo bem básico aqui de como que você pode configurar o seu teste unitário, tá? Aqui também eu tenho aqui o setup, né? Toda vez que o teste é iniciado, ele limpa, né? Ou seja, ele executa alguma ação antes para que você possa ter o seu teste preparado para rodar. No caso, sei lá, de uma ação que você vai fazer diretamente a um banco de dados, você pode, toda vez que ele for rodar ali para testar se ele está salvando no banco de dados, limpa o banco de dados, faz as inclusões, as alterações e depois ele testa em cima dessas inclusões que ele fez. Se você vai fazer um teste que não é mocado, um teste que vai direto para o banco de dados também, funcionaria bem essa forma aqui. Já no Visual Studio Code, né, a mesma visualização, então é legal mostrar para vocês nesses dois ambientes. Então no próprio Visual Studio Code, né, você tem a configuração do teste, ou seja, o seu teste está aqui, e aí toda a configuração que você fez lá também você pode utilizar aqui. Já no BDD, né, você também tem uma pasta chamada Features, e nessa pasta Features você tem o que precisa ser feito, né? Então nesse caso aqui eu tenho um teste com Cucumber, onde ele mostra, olha, eu quero testar um CPF válido, né? Então quando eu estiver na página e digitar o CPF tal, né, e clicar no botão Validate, eu devo ver o resultado como sucesso, tá bom? Basicamente agora aqui, ó, nessa parte de Steps, eu tenho aqui então a implementação deste código, tá bom? Outra coisa que eu fiz foi baixar os drivers, né? Então toda vez que você vai utilizar um teste com Cucumber utilizando Selenium, você baixa o driver do Selenium. Então eu tenho aqui, ó, o Chrome WebDriver para o Mac, tenho o Chrome WebDriver para o Linux e tenho o Chrome WebDriver para o Windows, ok? Eu baixei essas configurações, coloquei aqui configurado para mim por padrão, e aí quando eu vou rodar o meu teste, eu basicamente estou buscando aquele driver que eu vou usar de acordo com o meu sistema operacional, tá bom? Nesse caso aqui, eu estou usando o driver do Mac, tá bom? Mas eu poderia melhorar ainda isso daqui, deixar a URL mais fixa com os paths aqui do próprio C#, tá? Mas como esse aqui é um exemplo, a gente tá mostrando para vocês assim, né? E aí a gente tem também aqui, ó, o given. O given, o que ele faz? Ele vai basicamente fazer um match do código que está escrito aqui, a minha feature. Então, ó, isso daqui, né, esse pedaço do código, né, com o given, ele gera para mim o código que precisa fazer aqui, né? Então, ó, basicamente com o driver, a instância que eu criei aqui do Chrome, eu consigo acessar a minha página. Acessando essa página, eu vou lá, digito os elementos, né? Ah, nesse caso aqui, ó,
tem até uma coisa errada. Eu vou pegar o CPF aqui e vou trocar. Ó. O CPF que tem que vir aqui é o CPF digitado, né? Ou seja, o CPF que está aqui, ó. Olha que legal. Então eu já pego o CPF que veio por parâmetro, né? Clico no campo, digito o nome, depois digito o CPF que veio por parâmetro e no último teste aqui eu encontro o meu botão e clico nele, tá vendo? Depois eu verifico se deu sucesso. Então para verificar se deu sucesso, eu uso o próprio assert aqui, né? E verifico se tem um elemento CSS com uma quantidade maior do que 0 e aí sim o meu teste está ok. Fecho o meu browser, dou um dispose para liberar para o Garbage Collector fazer a limpeza, ok? Então, muito legal esse teste, né? Vou rodar aqui novamente. Então, rodando o teste de BDD. Deixa ele levantar o browser, ver se ele vai rodar certinho. Foi. Abriu minha aplicação, testou, ok. É isso aí. E como que a gente configura tudo isso, né, gente? Então, vindo aqui no próprio Visual Studio, a primeira coisa que você faz você vem nos projetos, né, ou seja, onde está configurada a sua solução, basta você clicar com direito em adicionar novo projeto. E no adicionar novo projeto, você vai escolher qual library você quer. Então, se você quiser a aplicação MVC, você vai criar ela. Se quiser uma aplicação console, você cria. E assim vai. Já no Unity Test, você escolhe esta opção, que é a opção de Unity Test. Agora, para o teste de BDD, você precisa instalar o template que vai configurar na sua aplicação. Para o Windows, você tem a extensão diretamente aqui, ó. Então, você escolhe qual a versão do Visual Studio você está utilizando, você vai clicar e vai fazer o download dessa extensão. Uma vez que fez o download, você vai dar 2 cliques e ela vai fazer a instalação para você. Da mesma forma, é para o Mac, né? O Mac é um pouquinho diferente, porque o Mac você tem que tem uma configuração um pouquinho peculiar. Você tem que baixar lá do GitHub deles, fazer a instalação um pouquinho mais chatinho, tá bom? Mas para quem está no Windows, basta baixar esta versão aqui, ok? Uma vez que você baixou, você vai ter ali as opções no novo projeto de selecionar qual é o tipo de aplicação que você quer, né? C#, por exemplo. E se você quer uma aplicação que é o teste, né, que é a teste com spec flow e tudo mais. Lembrando que também você tem a opção de instalar pacote a pacote pelo Nugget, tá? Então, se você vir no Nugget aqui e colocar spec flow, você vai também achar ali as configurações para instalar lib a lib do que você vai utilizar. E aí, uma vez que você fez a instalação, a sua aplicação BDD vai ficar, né, com esse tipo de template, onde você tem lá as suas features, né, as suas features têm as instalações assim como eu mostrei para vocês, na forma como você escreve os dados, né, e você tem os steps, que é a implementação de toda a configuração que você vai precisar para abrir o teu browser e tudo mais. Importante também a configuração aqui do seu driver do Mac, tá bom? Então isso é importantíssimo, ou driver do Windows ou driver do Linux. Se você tiver mais alguma dúvida da instalação, de como é que a gente faz e quiser que eu explique para vocês também essa parte, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só mostrando essa configuração. Se caso ficou alguma dúvida, você também tem ali o canal da aula particular e você tem a comunidade fechada onde você pode contar com a minha ajuda também, né, para que a gente possa ajudar a configurar o seu projeto junto com você, tá bom? Então vou ficar por aqui, até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau!